Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português redação. Hoje continuamos estudando o que? A regência. Regência parte 2. Vamos lá então. O que nós vamos trazer de novo aqui? Nós já vimos uma parte da regência, ok? Agora nós vamos trabalhar o que? A regência, parte 2, verbos que apresentam mais de uma regência. Nós vimos lá o primeiro, aqueles desacordos, ok? Entre a norma culta e a norma padrão. Agora nós vamos ver verbos que apresentam mais de uma regência. Esses verbos aqui, depende do sentido que eles querem me dar, eles vão trazer a regência. Nosso primeiro verbo é agradar. No sentido de acariciar, fazer carinho, afagar, ele exige um complemento sem preposição. Então ele vai exigir um objeto direto, ok? Deitou-se na rede e pôs-se a agradar o gato. Ó, o complemento dele é um objeto direto. Já o agradar no sentido de contentar, satisfazer, ele é mais usado com o complemento regido da preposição a. Então, nesse sentido, ele vai exigir a preposição a. Ele exigindo a preposição a, eu tenho um objeto indireto. O desempenho do artista agradou a todos. Então, eu tenho a preposição e o seu complemento. Então, um objeto indireto, ok? O verbo aspirar, no sentido de inspirar, sorver, ele vai exigir o complemento sem preposição. Ela aspirou o aroma das flores, então ele vai me pedir o meu objeto direto, ok? Já no sentido de almejar, pretender, ele exige o complemento com a preposição a. A funcionária aspirava ao cargo de chefia, então ele está me exigindo um objeto indireto. Alguns verbos, tá? Sendo um deles o aspirar, ele não admite a forma oblíqua ler. Eu não posso usar o ler com o verbo aspirar. Então, quando ele aparecer aí, eu não posso usar esse caso aqui, ó. Esse cargo, aspiro-lhe. Não. Esse cargo, aspiro a ele, ok? Ele não admite a utilização do lhe, ok? O verbo assistir. Muito cuidado com o verbo assistir. No sentido de dar assistência, dar ajuda, ele é utilizado de preferência com complemento sem preposição, ok? Então, uma junta médica assistiu o paciente, é um objeto direto. A nova política agrária procura assistir o trabalhador rural. Então, nesse sentido de dar assistência, dar ajuda, ele vai me pedir um objeto direto, tá? E nesse sentido, admite-se também a construção assistir ao paciente, assistir ao trabalhador, tá? Não está errada, tá? Mas a preferência pelos gramáticos é utilizar o que? O objeto direto, ok? Mas pode vir com objeto indireto também. No sentido de ver, exige complemento com a preposição a. Assistimos a um filme, assistimos ao jogo. Então, no sentido de ver, tá? Ele vai me pedir um objeto indireto. Outro detalhe é o verbo assistir também, ele não vai admitir a forma ler. Esse filme, assisti-lhe. Não. Esse filme, assisti a ele, ok? Ele não aceita o pronome oblíquo lhe, ok? Algumas observações. Na linguagem atual, há uma grande tendência a se usar o verbo assistir no sentido de ver como transitivo direto, tá? Eu não faço isso, porque vai dar problema. Assistir no sentido de ver, ele vai me pedir um objeto indireto. Então, uma multidão assistiu o show daquela banda? Não, assistiu ao show daquela banda. Heloísa não assiste novelas, não assiste a novelas, ok? Outro detalhe, no sentido de caber, pertencer, ele exige o complemento com a preposição a. É um direito que assiste ao trabalhador. Então ele vai me pedir um objeto indireto no sentido de caber, pertencer. E também nesse sentido, o verbo assistir admite a forma oblíqua lhe. Então é um direito que lhe assiste. Aqui ele aceita, ok? No sentido de morar, residir, é usado com a adjunta adverbial de lugar introduzido pela preposição em. O presidente assiste em Brasília, ok? Ele mora, tá? Mas essa situação aí, atualmente, o verbo assistir, tá? Ele é pouco usado nessa última acepção aí de morar, ok? Nesse sentido, é um verbo intransitivo que necessita de adjunta adverbial de lugar para
constituir o predicado. Alguns autores, né, preferem denominá-lo verbo transitivo circunstancial. Tá? Ele está me dando uma circunstância. Na linguagem atual, o verbo assistir assumiu outros significados. Presenciar, assistir uma briga. Observar, assistir a mudança. Frequentar, assistir um curso. Tá? Nessas acepções é normalmente empregado um complemento sem preposição. Tranquilo? O verbo atender, no sentido de acolher, dar atenção, atenção a, né, é empregado com complemento sem preposição. O vendedor atendeu o cliente. Então, atender, acolher, dar atenção, então ele vai me pedir um objeto direto, ok? Já no sentido de responder, tomar em consideração, ele deve ser empregado preferencialmente com o complemento regido pela preposição a. O médico atendeu a um chamado urgente. Então, atendeu a algo. Então, aqui eu vou ter um objeto indireto, ok? Atender no sentido de responder. O verbo chamar, no sentido de convocar, mandar vir, exige complemento sem preposição. O técnico chamou os jogadores. Então, é um objeto direto. Já, nesse caso, admite-se também a construção preposicionada. O técnico chamou pelos jogadores, quando eu quero enfatizar, ok? Tá? E aí ele vai ficar o quê? Um objeto indireto. Ele pode ter as duas terminações, ok? Tanto como objeto direto, quanto a construção preposicionada, pelos jogadores. Aí ele vai ser um objeto indireto. No sentido de cognominar, dar nome, ele existe indiferentemente complemento com ou sem preposição. A preposição a, né? E predicativo com ou sem preposição de. Daí admitir 4 construções diferentes. Chamei Pedro de tolo, objeto direto. Chamei Pedro tolo, objeto direto. Chamei a Pedro de tolo, objeto indireto. Chamei a Pedro tolo, objeto indireto. Todos em cima do nome Pedro, porque eu quero cognominar, tá? Mas eu posso substituí-los pelos pronomes pessoais oblíquos. Chamei-o de tolo, chamei-o tolo, todos objetos diretos, porque o é o objeto direto. E chamei-lhe de tolo, objeto indireto, e chamei-lhe tolo. O lhe, objeto indireto, ok? Pessoal, o verbo esquecer e lembrar é um verbo que eu tenho que prestar bastante atenção. Quando não são pronominais, tá? Os verbos esquecer e lembrar, eles exigem complemento sem preposição. Ele esqueceu o caderno, objeto direto. Nós lembramos tudo o que aconteceu, objeto direto. Porém, quando eles são pronominais, quando eles estão com pronomes, tá? Esses verbos vão exigir complemento com a preposição de. Ele se esqueceu do caderno, objeto indireto. Nós nos lembramos de tudo o que aconteceu, objeto indireto. Por quê? Por causa dos pronomes. Os pronomes me forçam a utilizar a preposição, tá? Outra coisa, há uma construção com esses verbos em que a coisa esquecida ou lembrada passa a funcionar como sujeito de esquecer ou lembrar, sofrendo os verbos leves alterações no sentido. Esqueceu-me o ocorrido. O ocorrido me caiu no esquecimento, ok? Tem essa diferença aí. O verbo implicar, no sentido de acarretar, ele exige complemento sem preposição, ok? Ele não vai precisar de complemento. Sua atitude implicará demissão, objeto direto. Tal procedimento implicará anulação da prova, objeto direto, sem preposição. No sentido de impacientar-se, demonstrar antipatia, exige complemento com a preposição com. Vivia implicando com o irmão mais novo, objeto indireto, tá? Por causa dessa demonstração de antipatia, ok? O verbo informar. O verbo informar, ele vai me pedir 2 complementos, um sem e outro com preposição, e ele admite 2 construções. Informei a nota ao aluno, informei o aluno da nota. Então, eu não tenho situações que nem a coisa e a pessoa, que nem nós já vimos em exemplos anteriores, ok? Aqui eu posso fazer a construção como eu quiser, mas eu tenho que ter
Um complemento sem preposição e o outro com preposição, ok? Pelos exemplos acima, observamos que quando o objeto direto se referir a coisas, a pessoa será objeto indireto, regido pela preposição a. E quando o objeto direto se referir a pessoas, a coisa será o objeto indireto, regido pela preposição de. É só isso que eu tenho que cuidar aqui nessa construção. Alguma observação? Por analogia ao verbo falar, né? Falar sobre, acerca de, a respeito de, admite-se uma construção como: informei o aluno sobre. E quer dizer o quê? Acerca de, a respeito de, a nota, ok? Em construções como essa, o termo introduzido pela preposição sobre ou pelas locuções prepositivas acerca de, a respeito de, é adjunto adverbial de assunto e não objeto indireto, ok? Muito cuidado. A regência do verbo informar se aplica também aos verbos avisar, certificar, cientificar, notificar e prevenir. O verbo pagar. O verbo pagar pede objeto direto, aquilo que é pago, e objeto indireto com a preposição a, que representa a pessoa ou a instituição a que se faz o pagamento. Paguei o livro ao vendedor. Então eu tenho que seguir essa regra aqui, tá? A coisa, objeto direto, e a quem eu estou pagando, tá? Com o quê? Com a preposição, o objeto indireto. Outra coisa, o verbo pagar ele pode ser usado separadamente, mas eu tenho que sempre manter essa regra. Paguei o livro, ele sempre é a coisa, o objeto direto, e paguei ao vendedor o objeto indireto. Sempre tenho que usar dessa forma. Então a regência do verbo pagar aplica-se também ao verbo perdoar, ok? A mesma coisa. O verbo proceder, tá? O verbo proceder. No sentido de ter fundamento, não exige complemento algum. Trata-se, pois, de um verbo intransitivo, ok? Aqueles boatos não procediam. Se sua reclamação proceder, farei a revisão da prova. No sentido de ter fundamento. No sentido de executar, fazer, ele vai exigir o complemento com a preposição a. Procederemos a um inquérito, objeto indireto. Tão logo a votação se encerre, procederemos à apuração, objeto indireto. No sentido de originar-se, de vir, ele pede complemento com a preposição de. Várias palavras da língua portuguesa procedem do árabe, objeto indireto. Quando o complemento indica lugar, o verbo proceder é classificado como verbo intransitivo, ou, segundo alguns autores, o verbo transitivo circunstancial, tá? O avião procede de Roma. De Roma seria um adjunto adverbial de lugar, ok? O verbo querer, tá? No sentido de desejar, ter vontade de, ele exige complemento sem preposição. Eu quero uma casa na cidade. Ó, quem quer algo, uma casa na cidade, objeto direto. No sentido de estimar, dar afeto, exige o complemento com a preposição a. Quero meus pais, ok? Aqui eu tenho meu objeto indireto. O verbo visar, tá? No sentido de mirar, exige o complemento sem preposição. Ele visou o alvo, objeto direto. No sentido de dar visto, exige o complemento sem preposição. O gerente visou o cheque, objeto direto. No sentido de ter em vista, exige o complemento com a preposição a. Visamos a uma posição de destaque. Então aqui eu tenho meu objeto indireto. Nesse sentido, também o verbo visar não admite a forma oblíqua lhe. Então eu não posso esse cargo viso-lhe. Não, e sim viso a ele. É comum o uso de visar no sentido de ter em vista, com o objeto direto, tá? Principalmente quando o complemento é representado por uma oração. Visaram melhores condições de trabalho. Visaram melhorar as condições de trabalho. Então eu tenho que tomar cuidado nesse aqui. Algumas observações em relação aos verbos, ok? Os verbos transitivos indiretos, exceção feita ao verbo obedecer e seu antônimo desobedecer, não admitem voz passiva. Eu somente faço voz passiva com o verbo obedecer e desobedecer, como nós já vimos. Assim, não são aceitas pela norma culta construções como: o cargo de secretário-geral era aspirado por um sueco,
Não posso. O cargo era visado pelos funcionários. Tá? Eu vou ter que corrigir isso aqui. Um sueco aspirava ao cargo de secretário-geral. Os funcionários visavam ao cargo. Na linguagem atual, a construção com o verbo assistir na voz passiva tem sido aceita. Tá? Isso se justifica porque é cada vez mais frequente o uso do verbo assistir no sentido de ver, presenciar, como transitivo direto. Muitos torcedores assistiram o jogo. O jogo foi assistido por muitos torcedores. Tá? Dá uma cuidada nessa situação aí. As formas oblíquas, o a, os as, funcionam como complemento de verbos transitivos diretos, como nós já vimos, enquanto as formas lelês funcionam como complemento de verbos transitivos indiretos. Convidei o amigo, convidei o, objeto direto, o. Obedeço ao amigo, obedeço-lhe, o lhe é objeto indireto. Havendo pronome relativo ou interrogativo, a preposição exigida pelo verbo desloca-se para antes do verbo, antes do pronome, ok? Por quê? Ó, esta é a faculdade a que aspiro. Ela vem para frente. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então ela vai lá para frente, vai para frente do pronome, tá? Porque o pronome aqui, ó, eu aspiro ao quê? A faculdade. Então, aqui o meu pronome relativo está retomando faculdade e eu vou ter que usar a preposição aqui. Por isso que ela vai à frente. Estes são os filmes a que assisti. Assiste a algo. Então está lá o a que. Este é o autor cuja obra gosto. Ó, o de aqui, quem gosta, gosta de algo, ok? Vai lá para frente o de. Cuidado com o cujo. O cujo é posse, ó. O autor cuja obra, tá? É posse, a obra é do autor. Então, por isso que eu uso cuja. Este é o autor por cuja obra tenho simpatia. Quem tem algo por alguém. Tenho simpatia pelo autor. Aí eu consigo completar. Com quem você simpatiza? Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então vai lá para frente, ó. A que cargo aspira? Aspira a algo. Vai lá para frente o ao. Alguns verbos transitivos indiretos não admite como complemento as formas oblíquas átonas o lelês, como nós já vimos. Com tais verbos deve-se empregar o pronome ele e suas flexões, regido de preposição. Os principais verbos que não aceitam lhe como complemento são o aludir, o aspirar, o assistir, o carecer, o concordar, o depender, o desconfiar, o duvidar, o gostar, o incorrer, o insistir, o pensar, o recorrer e o reparar. Não se deve dar um único complemento para palavras que regem preposições diferentes. Tá? Eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Assim não são aceitos pela norma culta construções como li e gostei do livro. Poxa, quem lê algo e quem gosta, gosta de algo. Eu não posso colocar um complemento só, entendeu? Porque aqui eu usei o complemento do verbo gostar, ok? Estaria errado. Então, você é contra ou a favor da pena de morte? Quem é contra algo. Quem é a favor de algo. Então, olha só, a mesma coisa. Eu tenho aqui, pedindo um complemento aqui, um objeto direto, um objeto indireto, um objeto direto, um objeto indireto. Aí eu vou lá e coloco da pena de morte. Eu só complementei a parte do verbo a favor. Então, aqui, quem é contra algo ou alguém, e quem é a favor de algo ou de alguém. Então, o correto aqui nessas construções seria li o livro e gostei dele. Ó, li o livro e gostei dele. Você é a favor a pena de morte ou a favor dela? Entendeu? Então, eu tenho essas duas construções aqui. Opa, aqui eu errei. Você é contra a pena de morte ou a favor dela? Aqui eu botei favor, é contra. Ok? Desculpa, mas podem trocar aí nas anotações. É contra a pena de morte ou a favor dela. Então, eu vou utilizar na segunda parte aqui essas construções, ok? E aí nós vimos a nossa parte de regência verbal, parte 2, onde nós trabalhamos com as regências de alguns verbos aí que são diferentes, ok? Conforme a situação, conforme o contexto, ele vai mudar. Um beijo do gordo aí e até a próxima aula.